O ouro e o S&P 500 seguem ali próximos das suas máximas históricas. O Bitcoin vem de uma retração, segurou em um suporte muito importante. Mas o que é que a gente pode esperar nessa semana? A gente sabe que a temática da macroeconomia está ali em volta do controle da inflação nos Estados Unidos. E estão tendo percepções diferentes em como é que está a saúde da economia dos Estados Unidos, já que a gente vê o desemprego aumentando, mas as empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas seguem ali subindo e desempenhando muito bem. Inclusive, eu fiz um vídeo falando exatamente o porquê que está acontecendo isso, e eu trouxe isso ali em dados, em gráfico, para demonstrar essa minha ideia, que é justamente o que está sendo responsável por ainda fazer com que as empresas continuem crescendo mesmo com menos vagas de emprego está sendo justamente as inteligências artificiais. E elas estão tendo um verdadeiro impacto na macroeconomia. Essa é a minha visão. Deixa aqui seu comentário para saber o que é que você pensa sobre isso. Mas eu acredito que estamos em uma situação bem única e diferente. Então a gente tem que começar a olhar e perceber o mercado de um pouco mais de flexibilidade, digamos assim, porque a gente sabe que as inteligências artificiais podem estar interferindo em alguns dados e fazendo com que a gente veja situações um pouco que únicas, digamos assim, dentro dos ciclos, como a gente está vendo nesse caso, né? Eu trouxe em outro vídeo um gráfico que vem acompanhando, que é as vagas de emprego e o S&P 500, um gráfico que durante 22 anos teve uma correlação absurda, caminharam lado a lado ali durante 22 anos, até que em final de novembro de 2020, 2022, perdão, quando teve o lançamento do ChatGPT, a gente viu a descorrelação desses dois gráficos. Mas vamos lá, voltando aqui para o tempo presente, então muita gente fala que estamos próximos de uma recessão, início do topo, e pode ser que a gente veja os mercados começarem a corrigir daqui para frente. Minha visão, meu ponto de vista é que eu acredito que sim, o S&P 500 e o ouro podem fazer leves correções, mas eu não acredito que eles vão abandonar a tendência de alta ainda. Não vejo nenhum indício para eu poder acreditar nisso. E acredito que sim, tendo alguns outros dados que vão sair durante essas semanas até o final do ano, e a posição do Fed, principalmente, pode interferir bastante, tanto no Bitcoin quanto no criptomercado, que são mercados que eu já trouxe para vocês como mercado de alto risco, não percebido por mim dessa forma, mas sim pelos investidores tradicionais, que ainda percebem ver o Bitcoin e o criptomercado como ativos de alto risco. E por isso que eles precisam de circunstâncias na macroeconomia mais, digamos que confortáveis, seguras, para eles estarem fazendo fortes aportes ali nesse mundo que a gente tanto aprecia. Então, eu acredito que as circunstâncias sim podem melhorar, mas tem um ponto que eu venho trazendo também muito interessante, que é justamente esse aqui, ó, a liquidez global. A liquidez global, ela segue aumentando. Esse gráfico aqui é bem interessante, está rodando aí na internet, e mostra o quanto o quanto que a liquidez global vem desenvolvendo de 2020 até 2025, 25 anos aí, que a liquidez global só segue aumentando, crescendo, se expandindo. Quanto mais a gente tiver dinheiro disponível, é muito provável que a gente veja ainda altas e continuidade nessas altas dos mercados. É isso, a gente tem que ver circunstâncias da macroeconomia mudarem bastante, a gente ainda vejo uma situação tranquila para continuar essas tendências de alta, principalmente falando de S&P 500, ouro, e eu acho que a percepção de estabilidade e controle da inflação nos Estados Unidos pode dar um grande incentivo aí para a gente ver o Bitcoin retomando topos históricos e voltando para a sua alta histórica, aí, voltando para a sua movimentação forte de alta aí dentro desse ciclo. Eu acredito que a festa ainda não acabou e acredito que antes de acabar o ciclo, né, encerrar, a gente vai ver o Altsija. Pô, Genaro, certeza? Pô, claro que não, né? Certeza não. Mas eu acredito que é muito provável, acho que é muito difícil o ciclo eh, não ter esse momento de euforia, esse momento de irracionalidade. Já toquei nesse ponto algumas outras vezes, mas ainda somos seres humanos e não vejo por que ainda não acontecer esse momento, né, momento de racionalidade, que é o momento das altcoins pumparem, alt-season acontecer. Então, eu acredito que sim, quando acontecer alt-season e a gente vê altcoins desenfreadas, esse sim é um sinal de alerta, pelo menos para o ciclo do Bitcoin. Isso marca o início do final do ciclo do Bitcoin, a alt-season. Eu tinha falado de tudo isso, sem mais gráficos, ou sem mais teorias, vamos para os gráficos agora, tentar entender. Vamos começar aqui pelo Bitcoin, gráfico diário, trazer aqui o Price Action. A gente sabe que
A gente quer ver uma tendência confirmada fazendo topos e fundos ascendentes. O que a gente está vendo aqui agora são topos e fundos descendentes. A gente gerou um topo aqui, veio de um fundo, um topo e um fundo mais baixo do que o fundo anterior, topo mais baixo do que o fundo anterior, né? Ou topo mais baixo do que o topo anterior. Então isso aqui configura para a gente aqui uma tendência de baixo. Bom que a gente agora está fazendo um fundo, ó, mais alto do que o fundo anterior. Será que está vindo o início de um pivô de alta aí daqui para frente? Mas para isso acontecer, a gente precisa ver pelo menos o preço rompendo essa linha de tendência de baixa que está sendo formada aqui com esses topos anteriores. Então os topos anteriores acabam formando fundos, né, topos descendentes, e a gente precisa ver o preço romper esses topos descendentes para a gente acreditar que a gente vai ter uma retomada de alta, pelo menos aqui pelo price action, é o que a gente precisa ficar atento, estar atento. Então a gente tem uma zona muito importante aí agora, o preço vem procurando a recuperação, e pelas NEMAs, que é o indicador que eu desenvolvi, vou traçar aquele agora, a gente vê que o preço se segurou realmente em um suporte bem interessante, que é a primeira NEMA colorida. Essa primeira NEMA lilás aqui já tinha segurado o preço em outrora, né? A gente viu o preço na última correção que a gente fez aqui, ó, segurou realmente muito bem aqui nessa zona e fez uma boa recuperação procurando aqui a segunda NEMA central, não conseguiu romper, e voltamos para buscar mais uma vez interação nessa zona. E agora a gente tem pontos muito importantes, como a gente teve aqui também, né? A gente viu que quando a gente perde as duas NEMAs centrais, elas se tornam agora resistências. E a gente tem aqui agora uma resistência no 113.300, muito importante. E depois dessa resistência, obviamente, a gente vai ter o price action, que tem essa linha de tendência de baixa, e depois a gente tem aqui outra resistência nos 117.931. Então a gente tem três pontos aí, três resistências muito importantes para o preço ir romper, buscar e romper, obviamente. E por que eu falo que esse padrão aqui a gente precisa romper as duas NEMAs centrais ali? Porque a gente já viu esse padrão acontecer anteriormente, inclusive foi até o que segurou o preço, né? A gente viu aqui a divergência acontecendo, né, enfraquecimento, o preço rompeu para baixo, buscou interação com as NEMAs centrais aqui superiores, voltou, não conseguiu romper, voltou a corrigir. Depois dessa correção que teve, perdeu aqui os suporte de NEMA lilás, e voltamos a buscar mais uma vez interação com essas duas NEMAs centrais, rompeu a primeira, mas não conseguiu romper a segunda, fazendo o preço fazer mais uma correção, buscando suporte aqui próximo à zona da NEMA verde e azul, né? A gente viu agora aqui um pivôzinho sendo concretizado, né? Fundos, né, fundos ascendentes em vez de fundos descendentes, uma quebra de padrão aqui, e a gente viu a continuação para aumentação de alta. Então o que eu espero aqui ver é a mesma coisa, a gente tem que ter atenção a esses mesmos pontos. O preço pode voltar a buscar interação aqui, então uma zona muito importante que ele rompa isso aqui, venha atacar essa zona, reteste e venha romper essa outra NEMA aqui. Então, rompendo, a gente pode ver o preço voltando para a tendência de alta. Caso contrário, galera, muito perigoso que o preço, inclusive, venha aqui buscar interação e continue uma correção buscando mais interação com essas NEMAs coloridas aqui. Na minha visão, essa correção continuando é apenas por busca de liquidez. As baleias assustando as sardinhas, querendo comprar delas mais barato, para depois deixar o preço correr livremente. Então a gente tem também suportes muito importantes pelo price action, já tinha comentado com vocês, essa linha de tendência de alta que já segurou o preço por algumas vezes, e caso o preço venha a fazer esse caminho de continuar a correção, a gente vai continuar tendo uma zona muito importante aqui. Enquanto o preço estiver trabalhando acima dessa zona aqui dos 94, né, os 90.500, 94.600, na minha visão, a gente está dentro de um padrão de alta ainda, né, a gente falando no semanal principalmente, e a gente tem grande chance de continuação de tendência de alta. A gente pode ver as NEMAs aqui no semanal, né, as NEMAs centrais também, que já foram, né, protagonistas, né, de suportes muito importantes aqui na correção, que o corpo dos candles, né, nessas duas correções que a gente teve, excelentes oportunidades para a recompra do Bitcoin, segurou em cima dessas duas NEMAs centrais. Então, caso o preço continue essa correção, a gente também vai ter essas duas NEMAs centrais aqui no semanal. Elas, nesse momento, são posicionadas nos 100.292 até os 97.901. Então, um range que a gente tem aqui, um suporte muito importante no semanal. E caso o preço continue corrigindo, a gente sabe que a gente tem uma zona aqui com o preço segurando, a gente sabe que pode ser uma excelente zona para recompra, para continuação de movimentação de alta no Bitcoin. E a gente vai falar também um pouquinho da dominância, porque a gente está muito interessado em ver início da alt-season por dois motivos. A gente quer aproveitar realmente
a explosão das altcoins e porque a gente sabe também que pode ser um indício do final do ciclo aqui do Bitcoin. Então vamos ficar atentos também à dominância. A dominância segue aqui um padrão de baixa pelas limas, vem corrigindo, estica bastante, se afasta das limas centrais e procura se aproximar para continuar essa tendência. A gente fez o primeiro pullback, fez uma correção mais profunda aqui, conseguiu se manter acima desse suporte aqui na zona dos 57,63% e vem fazendo um pullback agora aqui e segurando, principalmente aqui nessa primeira lima central, na zona dos 59%. Muito importante que permaneça segurando nessa zona, caso a gente queira ver uma continuação desse padrão de baixa aqui na dominância e a gente queira ver as altcoins seguindo e desempenhando melhor, ou seja, o início dessa alt-season aí. A gente tem que ver realmente o preço, essa dominância, fazer correções mais profundas. A gente tem bastante margem ainda para a dominância corrigir, né, perder a casa aqui dos 50%, a gente vê o jogo começar a equilibrar mais, né? A gente, pô, muito tempo que a gente não vê a dominância do Bitcoin chegar a 50%, ou seja, 50% do capital está nas altcoins, 50% está no Bitcoin. Muito tempo que isso não acontece, a gente tem que ver cada vez mais a dominância perdendo força para a gente ver a alt-season começando realmente de uma forma mais clara. E também a gente tem que ficar atento porque pode estar marcando realmente o final do ciclo, o início da euforia, da irracionalidade. Por que eu falo irracionalidade? Porque a gente vai ver muitos investidores fazendo aportes e comprando altcoins que não têm fundamentos, não servem para nada, ou seja, isso é um traço da irracionalidade, isso marca normalmente o final do ciclo. Vou trazer aqui também um comparativo. Vamos aqui olhar essa tela, adoro olhar isso aqui, é muito importante a gente estar sempre acompanhando pelo menos esse circo aqui, ó, que é o S&P 500, o Bitcoin, aqui é o ouro e o DXY, que é o índice do dólar. E a gente tem pontos bem interessantes para a gente observar aqui. O S&P 500 segue dentro de padrão de alta muito forte, as duas limas da cor branca e juntas. Isso indica força na tendência. O S&P 500, como eu já comentei, pode corrigir até os 6.473 para continuação da tendência de alta, né? Então, ainda vejo margem para o S&P 500 corrigir, não seria nada estranho para depois continuar essa movimentação de alta, principalmente quando a gente vê tamanha liquidez que o mercado ainda tem. A gente tem o Fed ainda também pressionado para baixar juros, se a gente vê esses juros realmente sendo reduzidos, mais 2, 3 cortes de juros até o final do ano, a gente pode realmente ver o S&P 500 continuando essa movimentação de alta aqui. Mesma situação aqui no caso do ouro. O ouro também não estão com as duas limas juntas, mas estão brancas e o preço trabalhando acima das duas limas centrais, o que é muito bom, é padrão de alta também aqui. E a gente está vendo candles aqui de rejeição, uma certa dificuldade do ouro continuar essa movimentação de alta, chegou a ser cotado ali a máxima, renovando máximas, agora fez uma máxima nos 3.789 mil dólares, né, por onça, e acredito que ele pode corrigir até a zona aqui dos 3.638 mil dólares por onça para continuar essa movimentação de alta ainda. Porém, o que a gente tem que ficar atento, o Bitcoin a gente está vendo um padrão completamente diferente, realmente corrigiu, né, segurou mais, eu acredito que isso justamente por ser um ativo de risco e essa percepção de insegurança dos mercados acabaram recuando um pouco das entradas ali no criptomercado, no Bitcoin. Aqui a gente tem um padrão de alta no DXY, índice do dólar, que já vinha caindo há muito tempo, o dólar vinha perdendo força, propositalmente, a intenção do Trump era essa mesmo, porém agora a gente já vem fazendo aqui um padrãozinho de alta. Será que o DXY vai segurar aqui na zona acima dos 97, né, 98? Se ele segurar acima dessa zona, a gente pode ver a movimentação de alta acontecendo no DXY e, se isso acontecer, muito provavelmente a gente veja o ouro e o S&P 500 perdendo força, provavelmente pode sim buscar interação com essas duas linhas centrais aqui, para depois continuar essa movimentação de alta. Vamos ficar atento também, então, ao DXY, pode estar dando para a gente indícios, né, do que pode bem acontecer. E vamos voltar aqui agora para o Bitcoin, olhar agora o curtíssimo prazo do Bitcoin. A gente vai também falar da análise de sentimento do Bitcoin, pontos muito importantes que a gente também precisa estar atento. Então, para isso, vamos retroceder aqui, está vendo a tabela, já está dando compra até o gráfico de 1 hora, então vamos botar aqui 1 hora para ver como é que está esse padrão de alta. Olha aí que interessante, divergência altista aqui no Bitcoin, gráfico de 1 hora, a gente viu que está iniciando um pullback ali no gráfico diário e as divergências das limas já começam a apontar para a gente essas movimentações de alta desde 1 hora. Galera, se você não está inscrito aqui ainda, chegou até esse momento, se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever, ajudar e fortalecer, deixe seu like também
E aqui vão estar meus links, caso você queira se aprofundar em algum dos meus conteúdos que eu tenho aqui privados, é só você clicar aqui e ver qual é o que se encaixa mais para a sua situação atual. Vamos lá, continuando aqui, divergência altista muito bonita, enquanto o preço do Bitcoin se mantiver aqui acima dos 109.752, a gente tem grande chance de continuação dessa movimentação de alta aí, bem interessante já. O preço segue ganhando força, rompeu a primeira resistência aqui nesse caso, que é a Lima Lilás, e está indo agora atacar aqui a segunda resistência dos 111 mil dólares. Vamos lá, bem interessante essa divergência, vamos ver o quanto ela vai conseguir se manter para ir atacando essas resistências aqui, até chegar no ponto que a gente tem aqui do diário, né? A resistência importante aqui do diário está posicionando aqui no 113.200. Vamos ver se ele vai ter força para continuar aí atacar até essa zona. E a gente também não pode esquecer, no curtíssimo prazo, análise de sentimento, ver se tudo isso que a gente está vendo aqui, esse pullback, realmente está sendo confirmado e tem grandes chances ou não de continuar essa movimentação. Primeiramente, a gente vai falar aqui do Open Interest, vem um range lateral ainda, obviamente o preço também estava preso nesse range, agora começou a subir, mas ainda não vimos o acompanhamento do Open Interest, ou seja, o Open Interest subindo junto com essa movimentação de alta, o que não é muito bom. Espera a gente sempre ver as movimentações de alta sendo acompanhadas pelo Open Interest, ou seja, mais abertura de contratos mostrando interesse pelas movimentações. Vamos lá, primeira pernadinha que a gente está vendo aqui agora, o preço recuperando, vamos ver se esse Open Interest vai reagir, né, com o passar do tempo aqui entre hoje e amanhã, porque por enquanto não está muito legal essa situação aqui. A gente teve sim uma grande captação de liquidez, isso mostra total racional para esse preço, né, fazer um pullback, porque o preço sempre está buscando por liquidez, respira, né, vamos ver se ele vai continuar essa movimentação ou não. Eu acredito que depois desse pullback a gente tem que estar atento aqui como é que vai estar essa análise de sentimento para a gente ver o que é que vai ser mais atrativo para as instituições, se é fazer o preço continuar subindo ou derrubar o preço, captar mais liquidez abaixo. Principalmente pelo ratio, aqui agora que a gente, à medida que o preço vai subindo, a gente está vendo aqui, ó, o ratio caindo aqui. Quando a gente vê o ratio caindo, significa que estão tendo entradas de posições de short, ou pelo menos as posições de long estão sendo reduzidas. Então, vamos ver se essas posições de short estão sendo entradas, estão sendo acrescentadas nesse exato momento, pode fazer com que o preço continue subindo para estopar e liquidar essas posições de short que estão entrando aí levemente agora no mercado por essa queda no range que a gente está vendo aqui. O CVD segue muito baixo, muita venda que a gente teve, né? Dá para ver, a quantidade de venda foi superior à quantidade de compra, e por isso que o CVD vem caindo dessa forma. À medida que o preço foi corrigindo, foi assustando muito as sardinhas, fazendo com que elas vendessem absurdamente. O maior candle aqui tem cerca de 1,3 bilhões de dólares que foram vendidos ao mercado, em puro desespero pelas sardinhas. Também tivemos um recorde aqui, né, recorde não, né, mas um grande candle de posições de long que foram estopadas e liquidadas, cerca de 67 milhões de dólares que foram estopados e liquidados. E a gente também tem algumas ordens que a gente precisa ficar atento aqui, não são grandes ordens, o preço tentando subir, continuar essa movimentação de alta, mas a gente sabe que tem algumas instituições tentando segurar o preço. Vamos ver se é um clickbait. Às vezes, quando a gente vê uma ordem solta assim, muitas vezes pode ser um clickbait, o preço se aproxima e as instituições tiram fora essa ordem aí. São 458 bitcoins, estão posicionados nos 110 mil dólares e 900. Então vamos estar atento e ver se o preço continuar a buscar interação com essa região, se ele vai permanecer ali essas ordens. Abaixo a gente já vê um aglomeradozinho, ou seja, instituições estão tentando segurar o preço na zona aí pelo menos 109.575, com a camadinha aí em 3 blocos de ordens de aproximadamente 373 bitcoins em cada uma delas. E mais acima também a gente tem algumas outras ordens aqui na zona dos 112.550 e nos 113.925. Então, são ordens aí que eu vejo muito soltas e aleatórias, não me dão muita segurança. O preço pode chegar nessas zonas aí, essas ordens serem retiradas. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem atentos a essas zonas que eu passei para vocês aí. Para continuar demonstrando força, seria interessante a gente ver ali o Open Interest acompanhando. Ainda não estou vendo um movimento tão confiável pela análise de sentimento, mas zonas muito importantes que o preço precisa continuar demonstrando força e romper para a gente retomar para a tendência de alta. Em resumo, naturalmente o preço poderia fazer correções, já S&P 500 e o ouro, e a gente ainda assim não sairia da tendência de alta, ou seja, vocês não devem se preocupar e se apavorar
caso o preço venha fazer essas movimentações corretivas, e sim vocês terem a atenção para poderem estar fazendo aportes ou recompras ali em zonas de correção, em zona muito importante. Então, um resumo importantíssimo que você tenha caixa nesse exato momento, para caso essas movimentações, essas correções aconteçam, você está preparado, ter caixa, está tranquilo, para poder aproveitar essas movimentações, essas correções que podem vir a acontecer no mercado. E atento à liquidez global, enquanto a gente tiver liquidez, muito provável que essas tendências, essas movimentações de alta sigam firmes e fortes. Então é isso. Me sigam para mais conteúdos como esse e aguardem o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e um abraço. Um bom domingo para todos aí.